Fala galera, como é que vai pessoal, tudo bem? Vamos então dar continuidade aqui ao estudo de servidores públicos na Constituição Federal, artigos 39 a 41, tratando especificamente de servidores civis, legal? No bloco anterior, galera, eu vi aqui que nós paramos no parágrafo 17 do artigo 40 da Constituição Federal. Então é daqui que a gente vai reiniciar este novo bloco, ok? Então, parágrafo 17 nós já tínhamos visto no final do bloco anterior, iniciamos agora em relação ao parágrafo 18 do artigo 40 da Constituição Federal. Vamos lá, vamos dar uma olhada, a gente está quase vencendo o artigo 40, depois a gente vai para o artigo 41, muito cobrado em provas, e o artigo 42 a gente vai tratar lá também de servidores militares, ok? Dos militares no artigo 42 para nós fecharmos aqui este estudo da administração pública e de servidores públicos. Galera, na verdade, quando a gente fala aqui do artigo 40, muitos dispositivos foram substituídos, né, alterados ou até incluídos na Constituição Federal pela emenda constitucional 103 da reforma da Previdência, porque o artigo 40 a gente está tratando, inclusive, de regime próprio de Previdência Social, não se esqueçam disso, ok? Então, por isso que muitos deles eu acabo não falando assim, nossa, isso aqui cai muito, isso aqui despenca em prova, porque como nós tivemos alteração recente desta emenda constitucional 103, as bancas ainda vão começar a cobrar esses assuntos novos aqui trazidos pela emenda constitucional 103, reforma da Previdência, legal? Maravilha. Então vamos lá, galera. Parágrafo 18 do artigo 40 da Constituição Federal. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões. Calma lá. Então, em relação às aposentadorias e pensões, incidirá contribuição social concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, de que trata o artigo 201. Então, olha só, galera. Nós estamos diante de um pronome relativo, o que? E ele é restritivo. Então, não são todas as aposentadorias e pensões no âmbito do regime próprio é que incidirá contribuição social. Não. Porque sabem muito bem vocês que estudam para concurso público, português é uma das matérias mais importantes, se não a mais importante, nós estamos diante de um pronome relativo restritivo. Então, ele vai restringir em quais aposentadorias e pensões ocorrerão contribuição social. No âmbito do regime de que trata este artigo. Que regime é, galera? A gente tem tratado muito bem isso nos últimos blocos. Nós temos dito para vocês que o artigo 40 especificamente trata de regime próprio, mas ele se relaciona também com o regime complementar, conforme vimos alguns dispositivos, e se relaciona também com o regime geral, conforme estamos vendo este parágrafo 18. Então, cuidado, galera, dependendo do regime que ele esteja falando, principalmente se na tua prova ele vai cobrar os três regimes, aí você tem que tomar muito cuidado, ok? Porque esta regra aqui, por exemplo, quando a gente estuda a parte da Previdência Social, lá de fato no artigo 201 da Constituição Federal, dentro da Seguridade Social, no âmbito do regime geral, não há incidência de contribuição social sobre aposentadorias e pensões. Então, em concursos públicos, onde você precisa estudar os dois regimes, o geral e o próprio, e lá dentro do geral, no artigo 202, você vai tratar do regime complementar, você tem que tomar muito cuidado em relação ao qual regime o examinador está cobrando o enunciado da questão. Ok? Então, cuidado, esta regra se aplica somente no caso do regime, deixa eu até colocar, aliás, aqui do lado, do regime que nós sabemos, estamos estudando ele, é o regime próprio. Opa! É o regime próprio de previdência social, ok? Então, no regime próprio de previdência social, galera, no regime próprio de previdência social, é que poderá incidir contribuição social sobre aposentadorias e pensões. Mas a partir de qual momento? Para os benefícios do regime geral de previdência social, de que trata o artigo 201, o limite máximo. Galera, e quando a gente fala de limite máximo,
do regime geral de previdência social, ok? Eu já falei para vocês em blocos anteriores, eu não gosto de colocar valores que se atualizam com o tempo, porque a ideia é que a aula seja atemporal. A qualquer momento que você for assistir a aula, você vai entender o conceito. Mas aqui, a título de ilustração, eu vou colocar para vocês que hoje, atualmente, esse limite máximo do regime geral, galera, ele está em torno de R$ 6.101 e alguns centavos, ok? Não precisa saber exatamente. 6.101, legal? Esse outro hoje é o limite máximo. O que significa isso no regime geral? Em regra, ninguém paga contribuição acima desse valor, com a alíquota em base de cálculo acima de valor de 6.101. E também, em regra, não é o momento de estudarmos agora regime geral, mas em regra, ninguém também vai receber benefícios no âmbito do regime geral acima de R$ 6.101 e alguns centavos. Ok? Isso significa ser o limite máximo no regime geral de previdência social. Legal. Então o que ele está dizendo, galera? Se você, no âmbito de regime próprio, você estiver recebendo uma aposentadoria e uma pensão que supere esses R$ 6.101, então esta diferença é que você terá que vai servir de base de cálculo para a incidência de alíquota aplicada a quem está na atividade, porque você está indo para a inatividade no caso da aposentadoria e no caso da pensão, infelizmente o servidor veio a óbito e quem está recebendo são os seus dependentes, ok? Então, completando com a parte final, galera. Completando com a parte final, deixa eu só ver uma coisa aqui, galera. Para talvez a gente ganhar um pouquinho mais de tela. Bom, depois eu dou uma olhada. Consegui tirar a barra de baixo, mas eu queria tirar de cima para ficar bem limpa a tela. Mas na hora do intervalo aqui eu dou uma olhada. Então, olha só. Então, vamos colocar um caso prático, né? Já que a gente colocou um valor ali, que hoje, na data de hoje, pode ser que você assista essa aula mais para frente, e haja uma atualização do teto, chamado teto do regime geral de previdência social, que atualmente é de 6.101, um pouco mais de 6.101 reais, e que isso é atualizado ano a ano, ok? Então hoje, galera, se o servidor está aposentado ou ele gerou uma pensão de 10 mil reais, perceba que até o valor de 6.101 reais, o servidor não vai efetuar contribuição. Mas da diferença desse valor, que daí nós estaríamos aí dentro de R$ 3.891, é isso? 3.889. R$ 3.889. Se o servidor estiver nesse valor de 10 mil, ele vai ter que contribuir sobre R$ 3.889. Se a aposentadoria que ele estiver recebendo é um valor de 10 mil reais. Por quê? Porque esses R$ 3.889 é o que está superando. Olha aqui o termo que foi utilizado no parágrafo 18. Que superem o limite máximo, ok? Então, neste exemplo que nós estamos dando, se o provento do servidor for de, até colocamos 10 mil para ficar um valor bacana, né? Para nós fazermos o cálculo aqui, for de 10 mil reais, nós precisamos subtrair o valor que é do teto, do regime geral, que hoje, atualmente, é um pouco mais de 6.101 reais, e deste cálculo nós teremos um resultado, e que esse resultado é R$ 3.889. Ok? Deixa eu colocar aqui para baixo. Vai dar um valor de R$ 3.889
ao qual sobre esse valor, esse valor então é chamado de base de cálculo, ok? Base de cálculo, em que vai incidir a alíquota aplicada aos servidores na atividade, que é o que ele conclui no final do parágrafo 18. Legal, galera? Que é o que ele conclui no final do parágrafo 18. Galera, na verdade eu falei, estou falando 3.889, é 3.899, né? Então corrijam aí. Já devem até ter me corrigido. É 3.899, que daí somados ali, a gente vai chegar ao valor de 10 mil reais. Ok? Compreendemos aqui então o parágrafo 18? Incidirá a contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime próprio de que trata este artigo. Sim, estamos usando o artigo 40, que é de servidor público estatutário, regime próprio. De que trata este artigo que superem o limite máximo, que hoje atualmente é de R$ 6.101, um pouco mais, alguns centavos, estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. De que trata o artigo 201, né? Quem cai aí no concurso parte de Seguridade Social, quem faz para a área fiscal, aí, principalmente no âmbito federal, né? Receita Federal, INSS, tribunais regionais federais, precisam se aprofundar mais nessa questão da parte do regime geral de previdência social. Aqui não é o momento, aqui agora, né? Estamos estudando o regime próprio, mas ele se atrela a regras do regime geral. Daqui a pouco nós veremos até um presságio do que futuramente vai acontecer com esses regimes. Legal? Um dispositivo novo aí, trazido pela emenda constitucional. Com percentual igual estabelecido para os servidores titulares dos cargos de cargos efetivos. Então, a alíquota, que não vamos nem discutir aqui também, a emenda constitucional trouxe alterações nas alíquotas, mas não é o caso para essa cobrança aqui da base do direito administrativo da Constituição Federal, é só sabermos, né? Então entendemos muito bem. No regime próprio, é possível termos contribuições sociais sobre aposentadoria e pensões. Sobre qual valor? Sobre o valor que excede o teto do regime geral de previdência social. Vai incidir uma alíquota, vai servir esse excesso, vai servir de base de cálculo para a incidência da alíquota que é aplicada aos servidores titulares de cargos efetivos que estão na ativa. Legal? Maravilha? Então tá aí o parágrafo 18 para nós, galera. Esta é a ideia aqui do parágrafo 18 do artigo 40 da Constituição Federal. Um parágrafo que não foi alterado, na verdade, pela emenda constitucional. Ele é mantido, podem ver aí que ele foi incluído pela emenda 41 e foi mantido até pela emenda constitucional 103. Não houve alteração em relação ao parágrafo 18. Legal? Maravilha, galera. Então tá aí o entendimento do parágrafo 18. Seguindo, galera, parágrafo 19. Parágrafo 19. Observados os critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, lembre-se que a gente, né, sempre tem visto que a Constituição Federal, na emenda constitucional, ela tem dito lei do respectivo ente federativo, deixando a cargo da União, dos estados, do DF e dos municípios que eles estipulem em lei própria regramentos no âmbito do seu regime próprio de previdência social. Né? Já percebemos que isso é uma tônica que veio na reforma previdenciária. Observados os critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade, poderá fazer jus a um abono de permanência. Muito comum, galera. Muito comum esse abono de permanência. Poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, isso aqui é importante, no máximo aqui foi muito importante essa inclusão pela reforma, já vamos entender. No máximo, o valor da sua contribuição previdenciária. Outra informação importante, o abono de permanência seria isso aqui, galera. Até completar a idade para aposentadoria compulsória, que hoje nós sabemos que a Constituição Federal, nós vimos que ela traz 70 ou 75 na forma de lei complementar, mas o 75 acaba se aplicando através da lei complementar a 152 de 2015 a todos os servidores públicos, de forma muito ampla, ok? Então, em regra, 75 anos aqui. Galera, o que ele está dizendo, senhores? Quando nós estudamos em relação às aposentadorias, ok?
nós vimos lá que existem, em regra, 3 tipos de aposentadorias e depois nós vimos critérios diferenciados nos parágrafos seguintes, se vocês estão lembrados disso. Quando nós vimos das aposentadorias, nós vimos a aposentadoria voluntária, que é aquela em que a mulher precisa ter 62 anos e o homem 65 anos, e que os requisitos de tempo de contribuição serão disciplinados por lei do respectivo ente federado. Ok? Legal? E esta é a primeira aposentadoria, que é a voluntária. Depois nós vimos uma aposentadoria que era chamada por invalidez e que agora nós tratamos ela de aposentadoria por incapacidade permanente. Ok? Nós vimos que a nomenclatura dela mudou. E por fim, a aposentadoria compulsória, que é os 70 ou 75 anos na forma de lei complementar, regra geral, 75 anos para todos, mas ainda consta os 70 anos na Constituição Federal, nós vimos isso. Tudo bem? Galera, o que ele está dizendo aqui? Que se você, na aposentadoria voluntária, mulher de 65, pensando só no requisito de idade, porque o tempo de contribuição cada ente federado vai disciplinar. Então vamos pensar aqui no âmbito constitucional em termos de idade. 62 anos mulher e 65 anos homem, e você cumprindo também os outros requisitos trazidos por lei de cada ente federativo, e você não quiser se aposentar, você vai continuar na atividade e você poderá solicitar o chamado abono de permanência. Abono de permanência. Muito, muito, muito solicitado pelos servidores públicos. Muito, muito, muito. O servidor público, ele cumpre os requisitos para se aposentar, não quer ainda se aposentar, continua na atividade e ele solicita abono de permanência. Era e agora teve uma certa alteração, por isso que no máximo ali ficou bem interessante agora para ser cobrado em prova, inclusive. Galera, o abono de permanência é, em regra, quando você deixa de pagar a sua contribuição social. Isso seria o abono de permanência. Você continua exercendo a sua atividade no órgão público e o órgão público para de cobrar a tua contribuição social para que você se aposente, ok? Então essa tua contribuição social ela vem lá com desconto, mas também vem com o abono de permanência, te restituindo esse valor que você eventualmente teria que pagar para a sua contribuição social, ok? Só que agora, galera, o parágrafo 19, trazido pela Emenda Constitucional 103, ele diz que, no máximo, o valor da contribuição previdenciária. O que isso significa? Era uma briga, inclusive, de muitos entes federados que eles falavam, poxa vida, né, fica muito pesado que o servidor público, às vezes está no final de carreira, tem uma contribuição um pouco elevada. Né? Ele acaba tendo ali uma contribuição de R$2.000 para o regime próprio de previdência social e o ente tendo que arcar com esse valor, isso a gente está falando de um servidor, era um pouco pesado. Então muitos entes federados, inclusive principalmente municípios, meio que lutaram por isso aqui. Poxa, não dá para ser assim algo no máximo que daí a gente possa disciplinar de acordo com até o equilíbrio atuarial, a gente trata isso muito dentro da Previdência Social, a gente mexendo nesses valores, deixamos o máximo a contribuição social, mas pode ser que nós não tenhamos caixa para estarmos fazendo isso por um longo período. Então, por isso, a emenda constitucional veio e trouxe o termo no máximo ao valor da contribuição previdenciária. Então, ou seja, se o servidor está contribuindo R$2.000, não necessariamente o abono de permanência dele, porque vai ser disciplinado por lei de cada ente federativo, não necessariamente ele vai ter o abatimento dos R$2.000. Pode ser que o ente federativo tenha disciplinado que o valor do abono de permanência seja 50%, ou seja, um abono de permanência, como muitos municípios aí querem implementar, que ele seja gradativo, que ele até comece com um percentual e ele vai diminuindo ao passar dos anos o percentual ao qual é descontado, restituído da contribuição social do servidor. Legal? Então guardem esse aí no máximo e, claro, o servidor público vai poder ser mantido ainda neste abono de permanência, cumprindo os requisitos da aposentadoria voluntária, até, lógico, ele completar a idade para a aposentadoria compulsória, 75 anos aí na regra geral. Ok? Legal? Dispositivo também bem importante, galera, vai ser com certeza muito explorado. Falava-se muito do abono de permanência e tivemos agora algumas atualizações no conceito dele aqui. Legal? Maravilha? Show de bola, galera! Seguindo, parágrafo 20. É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo, abrangidos
todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais, que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei complementar de que trata o artigo 22 e já veremos em relação ao artigo 22. Galera, o que ele está dizendo aqui? O que ele está dizendo? Inclusive, o 22, como o 21 foi revogado, a gente pode até tentar já enquadrá-lo aqui, o artigo 22, o iniciozinho dele pelo menos, 21 viram ali que eu tirei porque está revogado, foi revogado pela emenda constitucional, ok? A gente já vai dar uma olhadinha no 22 porque ele tem alguns incisos dele com critérios para a regulamentação dos institutos de previdências que ainda existam, porque você vai ver que ele não poderão ser criados novos. Vocês já vão entender por quê. Agora a gente começa a entrar numa celeuma aqui que era uma perspectiva que nós já víamos nas reformas anteriores da Previdência e que agora ficou nítido e muito claro o que vai acontecer com os servidores públicos aí num futuro muito em breve, talvez já na próxima reforma previdenciária. Mas já vamos focar no 20. A gente já vai no 22. É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo. Muito simples. Então, eu só posso ter um regime próprio, que é vedado mais de um, e quem vai gerir muito comum os institutos, né, gerirem este regime próprio também não poderá ser mais de um órgão ou entidade gestora desse regime. Normalmente os institutos de previdência, os quais vocês conhecem por aí, ok? Então, é vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo. Aqui está tudo bem. Abrangidos todos os poderes, todos. Isso aqui é importante, você não pode esquecer, galera. Você não pode esquecer quando ele fala todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais. Esse assunto é um assunto que a gente discute. Opa, perdão, coloquei aqui. Aqui, isso. Esse é um assunto, galera, que a gente discute ele, na verdade, dentro do direito administrativo, e claro, a gente está na base do direito administrativo aqui na Constituição Federal, quando a gente estuda a organização administrativa do Estado, ou quando nós estudamos agentes públicos. Porque quando a gente fala de todos os poderes, a gente está falando da administração direta da União, Estados, DF, municípios. A gente está falando dos poderes executivos, legislativos e judiciários. Lembrando que no âmbito do município não temos poder judiciário. Então ele está falando de todos os poderes desses entes da administração direta. Legal. Pessoas jurídicas de direito público, União, Estados, DF, municípios. Órgãos e entidades autárquicas. Os órgãos estão subordinados às pessoas jurídicas. Tudo bem? Como no exemplo da União, vamos lá. Ministérios, Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal. Esses são exemplos de órgãos. E no âmbito federal. E entidades autárquicas e fundacionais. Quando a gente está estudando a organização administrativa do Estado e a gente verifica a administração indireta, a gente vê que as autarquias e as fundações públicas de direito público, elas são pessoas jurídicas de direito público. E por isso são, no momento em que contratam seus agentes públicos, eles serão servidores públicos estatutários e as contribuições sociais deles irão para regime próprio de previdência social. Tudo bem? Essa é a ideia, você não pode esquecer. Por isso que aqui não está incluído empresas públicas, sociedade e economia mista, porque as contribuições deles, como empregados públicos, são regidos pela CLT, vão para onde? Regime geral. E aqui no 40 não é regime geral a discussão. Ok? Não se percam aqui, galera. Que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros, a natureza jurídica definidos na lei complementar de que trata o artigo 22, e iremos no 22 agora. E resumindo, o que ele está falando, galera? Para cuidar no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, só pode ter um regime próprio universal, um só. E quem vai administrar, normalmente, os institutos, ou pode ser um órgão que compõe a pessoa jurídica do município, do Estado, do DF, ou até mesmo da União. Não é o caso, mas essa é a ideia. Pode ser um órgão ou uma entidade, como ele falou ali, mas tem que ser também um apenas, ok? E eles vão abranger a todos os poderes deste ente federativo, os órgãos e entidades autárquicas fundacionais. Por quê? Porque são todas pessoas jurídicas de direito público
e como ele está falando que só pode ter um, todos esses servidores públicos estatutários vão para esse único regime. Tudo bem aqui? Legal? Então, aqui, o que ele quis dizer é isso. É um regime só, uma entidade ou órgão só administrando de toda essa rapaziada de pessoa jurídica de direito público que formam, que constam, né, da administração pública de cada um dos entes federativos. Legal? Até aqui, tudo bem. Daí ele diz, galera, então, que serão responsáveis pelo financiamento, observados os critérios, parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei complementar que trata o artigo 22, o parágrafo 22, aliás, do artigo 40. E o que o parágrafo 22 do artigo 40 fala? Olha só. Vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social. Rapaz, olha que importante isso, galera. Olha o que a reforma previdenciária nos trouxe aqui neste aspecto. Ele está dizendo o seguinte: não se pode criar novos regimes de previdência social, regimes próprios. Não pode. Quem criou, criou. Quem não criou, não cria mais. Ok? Então, isso aqui, na verdade, eu diria para vocês que vale-se para os municípios. Porque a União tem seu regime próprio, os 26 estados e Distrito Federal também tem. Alguns municípios, né, temos mais de 5.500 municípios, muitos ainda não conseguiram instituir e nem irão instituir. E nem irão. Mas eu falo assim, ué, mas como assim? Mas se não tem regime próprio, para onde que os servidores dele fazem a contribuição? Galera, isso a gente estuda bem dentro do direito previdenciário ou até mesmo dentro de seguridade social, mas é uma exceção em que mesmo sendo servidor público estatutário, que deveria fazer suas contribuições para regime próprio, por conta do município não ter instituído um regime próprio, esses servidores, mesmo sendo estatutários, fazem a sua contribuição para o regime geral de previdência social, INSS. É uma exceção cobrada em prova. Tudo bem? Legal? Então existem entes federativos que não possuem regime próprio ainda até hoje? Sim. Em regra, municípios. Tudo bem? Então ele está falando deles. Município não criou até agora, não cria mais. Não criou até agora, não cria mais. Lei complementar federal, agora, galera, agora, olha só, é uma lei complementar federal que vai estabelecer. Lembra-se que a gente sempre falou que muitos dispositivos aqui a Constituição Federal estava jogando para os entes federados? Os entes federados, ó, você faz. Agora não. Agora ela disse, uma lei complementar federal estabelecerá para os que já existam, então para os que já existam, normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão. Dispõe, entre outros aspectos, sobre, olha o que essa lei complementar vai tratar. Inclusive, vocês já devem estar enxergando o inciso 1º. Vocês já devem estar enxergando o inciso 1º. E é isso já um grande presságio que nós já vimos verificando há muitas reformas previdenciárias essa ideia. Vamos fazer uma pausa agora. A gente retoma aqui no parágrafo 22 porque ele tem diversos incisos. Para a gente entender melhor o que essa zorra toda aqui está falando do parágrafo 22. Pode ser assim, galera? Podemos combinar dessa maneira? Ok? Então nós já voltamos para tratarmos aqui na continuidade do parágrafo 22 e seus incisos. Parágrafo, diria até certo ponto, polêmico e que vai ser muito explorado em questões de concurso público. Então não há dúvida disso, ok? Já voltamos então, galera. Até mais. Tchau, tchau.